Boa noite a todos, participantes aqui do Journal Club. Nós vamos, esta noite, apresentar o 7º Journal Club, promovido pela Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. E nós teremos os debatedores, os professores Josevan Leal, de Brasília, e o professor Rômulo Brito, de Florianópolis, e eu como moderador aqui de Londrina. Esse grupo, que nasceu em conversas particulares entre eu e a professora Ana Angélica, ela está aqui também hoje, a gente denominou de Grupo Imersão de Fisioterapia, decifrando a ciência do exercício aquático. Nós já chegamos no 7º Journal Club, nos 3 primeiros nós discutimos 3 ensaios clínicos, no 4º, 5º e o 6º nós discutimos as revisões sistemáticas de tratamento, e hoje no 7º a gente vai também discutir uma revisão sistemática, mas ela vai deixar de ser de tratamento. Ela é uma revisão sistemática de estudos observacionais, como o próprio nome diz, não é? Tecnologias que monitoram os exercícios aquáticos de um grupo italiano, e nós vamos dar um tom diferente hoje do que o tom que a gente vinha adotando para os 6 estudos de tratamento. Hoje trata-se, na verdade, de estudos observacionais ou, especificamente, estudos transversais. Pois bem, eu sempre gosto de fazer a introdução e depois os convidados eles deslancham e a gente volta para finalizar nós 3. Quando eu peguei o texto para ler, né, eles finalizam com 2 perguntas. O Rômulo daqui a pouco ele vai apresentar. E aí eu queria retomar algumas coisas com vocês para clarear e para facilitar a vida de todo mundo, na verdade. Então, se você pensar assim, a primeira pergunta que ele está fazendo é: quais são os métodos mais frequentes para análise do movimento aquático nas últimas 2 décadas? Pois bem, quando ele faz essa pergunta, análise do movimento me lembra biomecânica. Quando eu falo de biomecânica, eu estou dizendo análise do movimento, óbvio que terrestre, mas também ele se aplica ao ambiente aquático. Eu tenho que imaginar que a biomecânica ela é composta de 4 componentes básicos. A antropometria, são medidas corporais, nós fisioterapeutas não fazemos muito isso fica a critério do profissional de educação física, mas as outras 3 partes, a cinemetria, a cinética e a eletromiografia, nós fazemos. Somos, juntamente com os profissionais, nós trabalhamos muito bem em relação a isso. O assunto de hoje, já que é a análise do movimento, ela se encaixa perfeitamente na simetria. Não é? E são estudos que avaliam distância percorrida, ângulo e velocidade e aceleração. Nós vamos falar hoje de sensores inerciais, que daqui a pouco os 2 convidados vão debater e vão mostrar para vocês o que eles trouxeram de sensores inerciais para avaliar o movimento do exercício aquático. Sensor inercial, ele tem a ver com esse carinha aqui, com exatamente Isaac Newton, não é? Que lá em 1680, aproximadamente 1687, ele se baseia na verdade, ele olha o trabalho de Galileu, ele fica incomodado com o trabalho de Galileu. Incomodado não, ele fica inspirado, né, com o que o Galileu fez, e ele escreve o princípio da inércia. Se vocês lembrarem, princípio da inércia. Então, sensores inerciais, a lei de Newton, que é o princípio de inércia, que é o conceito básico de mecânica, né? E o sistema inercial, que tem por objetivo perceber quais que são os efeitos da ação
das forças, né, que provocam a mudança no estado inercial, porque, na verdade, o sensor inercial é para fazer algo contrário ao que Newton falou, porque quando o objeto está em repouso, ele vai permanecer em repouso. O sensor inercial, ele é um sistema que observa a mudança do estado inercial de sistemas sobre os quais estão as forças, são, na verdade, exercidas. Lembrem disso, nós vamos estar falando a todo momento de sensor inercial e nós temos que lembrar da lei, no sentido contrário, da lei de Newton, que aqui a gente vai ter o movimento. Pois bem, o sensor inercial, os sensores inerciais, são compostos por três componentes: o acelerômetro, o giroscópio e o magnetômetro. Ó, guardem isso aí. Acelerômetro, por isso que nós estamos lá dentro da cinemetria. O acelerômetro, nós temos, para quem, né, óbvio, a aceleração linear, ou seja, na direção de um eixo referencial, não é? Ela é, se você lembrar a definição básica de aceleração, ela é a taxa de variação da velocidade no tempo. E ela é representada em metros por segundo ao quadrado. É a aceleração medida aqui na sua posição vertical. Pois bem, o giroscópio, ele mede a velocidade angular em torno do eixo de referência. E ele representa a taxa de variação da posição angular no tempo. E para quem já mexeu com giroscópio, entende minimamente da dinamometria isocinética, ele mede em radianos por segundo. Por último, magnetômetro. Ele, na verdade, é uma bússola, né? Uma bússola digital. E ele é um sensor magnético, uma bússola digital ou um sensor magnético. Ele mede a intensidade e a orientação do campo magnético da Terra. Ele dá estabilidade na direção horizontal. Eu não sei se os estudos trouxeram dentro do sensor inercial, né, o magnetômetro. E aí nós já temos que pensar como que o magnetômetro, se houver nesses estudos, nós vamos aguardar a apresentação, como que ele foi utilizado, porque na verdade o magnetômetro ele é com um vetor de hélio, ele é usado, né, nos aviões. E ele tem uma diferença, ele depende da localização da Terra. E ele depende do hemisfério também. Se o hemisfério norte ele tem que ser feito o setup de uma maneira, se é no hemisfério sul, de outra maneira. Bom, quando eu vi, eu imaginei a pergunta que ele fez aqui anteriormente, não é? Eu imaginei que eu tinha que introduzir isso. E quando a gente pensa em cinemática ou em cinemetria, a gente tem que pensar numa análise em 2D ou em 3D, mas também há uma possibilidade de a gente fazer avaliação por sistemas inerciais, que é o caso desta noite. E tem uma segunda pergunta também, né? Quais são as principais lacunas que permanecem ao considerar as referências disponíveis na atualidade sobre os sensores inerciais para o monitoramento de exercícios subaquáticos? E o que pode ser feito para melhorar a compreensão da análise do movimento debaixo d'água? Então, é a segunda pergunta dele. Então, ele faz a pergunta sobre como é que está o estado atual da arte, do movimento, para a análise do movimento. Depois, ele vai falar assim, olha, reunindo a literatura, como é que eu meço isso? Como que pode ser feito para melhorar isso? O que há de entendimento? O que há de falta de entendimento para melhorar essa compreensão desse assunto? Bom, para isso, eles fizeram uma revisão sistemática e agora é uma revisão sistemática de estudos observacionais. Vamos olhar as características desses estudos, a introdução, o método, os resultados, e aí a gente volta para entender como que é o comportamento dos estudos especificamente para responder questões de prevalência, epidemiologicamente falando,
e, e isso significa que são estudos transversais. Epidemiologicamente, ele se encaixa com estudos de prevalência. Óbvio que a biomecânica está emprestando um pouco esse assunto sobre prevalência para a gente fazer o que o fisioterapeuta gosta de fazer, que é característica do fisioterapeuta, que é fazer a avaliação e publicar as avaliações. E as avaliações elas se encaixam nos estudos transversais, só que epidemiologicamente falando, elas têm a ver com prevalência das doenças. Aqui nós não estamos vendo prevalência das doenças, mas nós estamos emprestando um método de avaliação que é uma fotografia no tempo. Olha, a pessoa vai para o laboratório uma vez, faz a avaliação e a gente faz algumas interpretações sobre isso. Então, na verdade, é isso que a revisão sistemática, para responder essas duas perguntas, está lidando hoje. Bom, a minha parte é essa, introdutória, e eu gostaria de convidar o professor Dr. Rômulo Brito. Ele é graduado pela UDESC, também fez o mestrado na própria UDESC, e ele é doutor em Ciências da Saúde pela Unisul. E ele também é sócio fundador, idealizador, batalhador da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Rômulo, bem-vindo. Os slides estão, a aula agora está com você. Obrigado, professor Jefferson. O que restou, professor Jefferson, para falar depois dessa grande introdução aí, né, Josevan? O professor Jefferson aí já colocou o prato na mesa e deixou bem mastigadinho para todos nós, né? Então, boa noite a todos. Reforçando para quem não estava aqui na sala conosco, é uma satisfação estar aqui nesse espaço idealizado pelo professor Jefferson. Quero cumprimentar também a Ana Angélica, não poderia deixar, né? Que é uma das, digamos, trabalhadores nesse sentido desse espaço. Está junto com o professor Josevan aqui, eu vi que o professor Abel também estava ali escondidinho, e a todos os colegas que estão aí presentes. Bom, para a gente não perder esse esquenta, né, que o professor Jefferson fez, e muito importante para nós, porque o professor Jefferson, com essa introdução, não sei se ele sabe disso, mas ele provocou um momento nostálgico aqui, professor Jefferson, porque há 23 anos atrás a gente estava conhecendo as plataformas de força, como que elas funcionavam, né? E tu traz para nós a provocação que agora isso já passou, nós temos que enxergar outros horizontes, né? E tem coisa nova surgindo aí, muita coisa para a gente aprender, e principalmente a partir desses sensores inerciais ali, né? Então, esse estudo é um estudo de um grupo, como o professor Jess falou, italiano, né? Três, me parece ali, ficou bem claro na apresentação inicial dos autores, três centros participam desse estudo, se o professor já puder passar ali, né? Tem a Universidade um centro da Estônia, né, o Tallinn, o Centro Tecnológico, o Centro Politécnico de Milano e a Nostra Família ali também, né? A revista é uma revista que tem um fator de impacto de 2,8, né? E no próprio site da revista eles trazem no histórico dos 5 anos um fator de impacto aí de 3,9, né? E o título principal, o professor Jefferson já adiantou para nós, é uma revisão sistemática, né? Para poder analisar estudos, né? Que utilizaram, né? Esses sensores para medição do movimento em ambiente aquático. As palavras iniciais, se a gente der uma olhadinha rapidamente ali no resumo, né? As principais palavras utilizadas, claro que no inglês, aqui a gente fez a tradução para a nossa apresentação, né? Usaram os termos exercícios aquáticos, o termo água, hidroterapia, né? Esse é um descritor também muito utilizado. O vestível, né? Ou no sentido de um sensor que é colocado, né? As unidades de medição inercial e o termo também revisão sistemática. E o professor Jefferson muito feliz, porque se a gente olha esses termos já de começo, olha unidade de medição inercial e não faz aquela análise anterior, pode dificultar um pouquinho a análise desse artigo também. Claro que vários colegas que estão aqui na sala já têm boa simpatia e vivem a biomecânica, né? Para nós é muito até interessante aqui, porque temos um pouquinho desse movimento também,
desde a geometria, da análise do movimento através das plataformas de força, aqui no sul do Brasil, mas o professor Jefferson deixou bem claro para nós, a gente está falando de um sensor que basicamente tem 3 elementos, né? É aí mesmo, professor Jefferson. É o giroscópio, né? O acelerômetro, o professor Jefferson trouxe ali o magnetômetro, e alguns ainda substituem a presença ali do magnetômetro como uma central lá de coleta de informações. Mas basicamente é isso, um sensor que a gente consegue analisar o movimento, né? E de uma forma diferente do que a gente está muitas vezes acostumado. Então, eles iniciam fazendo aquela introdução, trazendo a importância, né, observada nos estudos acerca do exercício aquático. Geralmente, os estudos estão aliados para avaliação do movimento na água, da avaliação das propriedades físicas, respostas fisiológicas, né? E eles observaram que, de todo o levantamento inicial deles, preparando o campo, né, ainda da introdução, eles mostram que as principais revisões sistemáticas estão voltadas nesse campo da avaliação do movimento para disfunções relacionadas a doenças neurológicas, para fibromialgia, para asma, para lesões na medula espinal e também para casos de hemofilia. Isso que eles trazem no texto. Na sequência, né, eles reforçam essa ideia, né, que existe, né, uma investigação clássica na água do movimento humano. Para quem trabalha com biomecânica sabe disso, né? A parte de antropometria é basicamente fundamental, de cinemetria, dinometria e também eletromiografia. Atualmente, essas investigações, né, do movimento subaquático ou do exercício dentro da água trazem ainda algumas lacunas, né, permanecem escassas essas revisões sistemáticas, e daí eles apontam de forma interessante 2 estudos, né, que para eles chamaram atenção, um de 2014 e um de 2020, né, um trabalhando basicamente acerca da eletromiografia, uma revisão sistemática, que é do Cuesta Vargas, e depois outro estudo, né, de Silva e colaboradores ali, também usando eletromiografia, mas analisando a ativação muscular também em corrida em água profunda. Interessante, porque esse segundo é do Sim. meu grupo. Olha aí, ó, que show. E é interessante, viu, professor, já, porque eles param um texto para trazer isso à tona, sabe? Eles dão um destaque, eles dão assim como se fosse, né, estudos de referência dentro do escopo da investigação deles, né? E daí eles trazem ainda a compor essa ideia deles, aonde eles querem chegar nas 2 perguntas depois, que são esses 2 estudos também, né? Uma da Gate Posture, de 2016, acho que esse é de 2016, daí que avalia tudo, né? Coordenadas espaço-temporais, a parte de cinemetria, de força, geometria, ativação muscular, essa revisão, e a outra um pouquinho mais recente, 2019, de um grupo português, que já traz, que daí o professor José Van pode até me corrigir, mas se eu não me engano é a primeira vez no texto que daí eles mostram e um primeiro estudo trabalhando, né, com essa parte dos sensores, analisando, né, o movimento na água e utilizando também do recurso metodológico da revisão sistemática. Então, o objetivo deles, né, dentro desse tema proposto, é revisar métodos, né, de medida, de monitoramento do exercício aquático, utilizando esses sensores que são colocáveis, vestíveis, né, por exemplo, e dentro desse objetivo, eles querem investigar, né, possíveis aí lacunas, né, determinar possíveis melhorias em futuros estudos clínicos abordando, né, basicamente 2 questões de estudos, que foram aquelas que o professor Jefferson gentilmente já apresentou para nós. A primeira, quais são os métodos frequentemente aplicados para análise do movimento aquático nas últimas 2 décadas? E a segunda pergunta, né, quais são as principais lacunas que permanecem ao considerar a literatura existente usando esses sensores, né, inerciais para avaliação de exercícios aquáticos, e o que pode ser feito para melhorar a compreensão da análise do movimento aquático. Então, para responder essas 2 perguntas e para responder o objetivo do estudo, dentro do método eles seguiram, né, o registro, como acontece. Eles utilizaram palavras-chave específicas, né, dentro da coleta de informações nos repositórios, e utilizaram apenas artigos revisados por pares
a partir de 2000. O final desse estudo aconteceu também em outubro de 2022, a partir do trabalho de 2 servidores independentes. Todos os estudos tinham que ser na língua inglesa e as plataformas, as bases de coleta desses estudos foram no PubMed, Explore, banco de dados, né, da Web of Science e Scopus. No apêndice do trabalho, para quem está com o trabalho em mãos aí ou no celular, se quiser abrir, tem a tabela A1, tá? Ali eles mostram mais ou menos como que eles brincaram, com todo respeito, com essas palavras-chave nessas bases de dados. Então, ali eles trazem uma espécie de um sumário, então tem todas as palavras que foram utilizadas, descritores, e em cada uma dessas bases de dados, né? Vou dar 2 exemplos, o porquê dessas combinações. A primeira ali, né, as palavras-chave específicas, exercício em esteira, marcha, caminhada, foram incluídas para melhorar a especificidade dessa etapa que ele chama de filtragem da revisão. E um outro exemplo dessa combinação foi a utilização das palavras, né, o medidor, né, unidade de medida inercial, eletromiografia, captura de movimento, plataformas de força, dispositivos vestíveis também foram incluídos, pois representam, né, aquilo que há de mais atual, né, dentro das medidas do movimento humano no momento, né. Se vê rapidamente aqui, a gente já tem uma ideia também do total, né, do volume de estudos em cada base dessa, né, ali apontado também na própria tabelinha. Além disso, tá, ainda antes de a gente finalizar para passar para o professor Josevan, utilizaram o método, né, Prisma para fazer toda a parte, né, de determinação dos itens para a revisão do sistema e seguiram esse fluxo que está na tela para nós, que também está lá no artigo, para quem está em mãos. Então, a gente tem inicialmente aí, nessa primeira etapa de identificação, um total aí de 2.206 artigos que foram levantados, mais 65, né? Mas na segunda parte do estudo, os estudos que foram relativamente, né, ou potencialmente, né, separados para investigação foram 2.273, esse é o total. Daí já são excluídos imediatamente 1.211 artigos por duplicidade e assim vai seguindo o fluxo até chegar no número final lá de 23 artigos. Para quem está assistindo aí, o meu aqui, a barra do Zoom está cortando, mas é 23 artigos lá embaixo. Interessante que nessa etapa de elegibilidade aqui, eles excluíram 336 artigos. Esses 336, todos eles eram de análise envolvendo estudos passivos, ou seja, não era de movimento na água. Por isso que ele aparece spa, aparece termalismo, aparece águas termais, aparece uma série de coisas. Então, todos esses formatos de avaliação, estudos que tinham abordagem passiva, foram também excluídos. Ali em cima também, acho que vale a pena o destaque, eu passei, que 154 artigos também foram excluídos porque se tratavam de livros, de capítulos, de teses, né, de editoriais também foram excluídos. O total lá embaixo, então, 23 estudos. Ainda antes de passar para o professor Josevan, mais uma... Isso aqui é só para a gente poder refletir depois, né? De todo o trabalho e muitas vezes o esforço de pesquisadores, né, como o professor Jefferson e tantos outros aqui, às vezes a gente começa com um volume intenso lá e chega a 1%, né? Desse bolo todo, 1% foi selecionado, se a gente fizer um cálculo rápido aí, bem simples, né? E para finalizar, algumas considerações que eu deixei aqui, a gente já acabou adiantando ali na tabela, eles não fizeram, né? Eles fizeram apenas uma análise qualitativa dos trabalhos, né? Porque uma meta-análise foi considerada inapropriada nesse estudo e na sequência metodológica deles. Os artigos usando esses dispositivos para quantificar atividade física diária ou no sono também foram desconsiderados. Aqueles artigos que tinham alguma análise de atividades da vida diária ou que avaliavam o sono também foram excluídos. Outro detalhe aqui, eles utilizaram, o item 4, ainda, por fim, um questionário de avaliação crítica personalizado desses estudos, né? Com base no Strobe, Casper e ferramentas de avaliação McMaster. Aonde que está esse questionário? Lá na tabela 2, quem está com o artigo em mãos aí, que é, professor Jefferson, se eu não me engano, a próxima
o próximo slide. Então, eles avaliaram os estudos dessa forma qualitativa aí, né? Então, eram 19 questões, né? 19 questões no todo. Essas questões, elas têm como se fossem um campo específico ali, primeiro, né? Característica dos estudos, depois questões ali relacionadas à introdução, em relação ao método, e assim eles foram quantificando, né? E daí davam lá o valor lá, se era positivo, negativo, parcialmente positivo e assim por diante, que é daí a preparação para a fala do professor Josevan na sequência. O professor Josevan, ele é graduado pela Universidade Tiradentes, mestrado em Ciências de Reabilitação pelo Centro Sara, Brasília. Também fez em Brasília o doutorado em Ciências Médicas pela UNB. Atualmente ele é professor associado do curso de fisioterapia da UNB, no campus Ceilândia, e é orientador no programa de mestrado do Ciência de Reabilitação da própria UNB. Muito boa noite e obrigado, Josevan, por ter aceitado essa tarefa de vir discutir aqui o texto. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Jefferson, a todos os membros da Comissão Científica, ao pessoal da BFA. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho acompanhado, na medida do possível, os primeiros Journal Club que tivemos. Quando eu consigo participar online, eu vejo lá no canal do YouTube, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. E o Jefferson falou do meu mestrado no SARA, só consegui porque passei por ele, tá? Teve o crivozinho dele lá, foi lá para Brasília, falou, criticando lá o nosso mestrado, que valeu, e foi muito bom, porque dele surgiu a publicação, né, a partir das críticas, então a gente já tem essa relação desde essa época aí. Se eu não me engano, isso aí foi em 2007 ou 2008, então já tem um tempinho já. Antes da gente focar no resultado, né, especificamente, eu queria fazer alguns pequenos comentários sobre o método, né? Mas antes disso, é importante a gente lembrar aquilo que o professor Jefferson falou no começo sobre uma mudança de rumo aqui, né? A gente viu ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados. Ou seja, a gente viu estudos de intervenção, né? Estudos experimentais primários e secundários, né? As revisões temáticas. E aqui é uma mudança de paradigma porque a gente vai ver uma revisão sistemática focada em estudos observacionais. É importante a gente lembrar que tem revisão sistemática para tudo, né? Para todo tipo de estudo. Então, essa daqui, ela tem um formato um pouco diferente daquelas que a gente está acostumado a ver, né? Principalmente do ponto de vista de avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos aqui. Então, os autores, eles citam o prisma, né? Algumas partes, assim, poderiam estar mais claras dentro do método, por exemplo, critérios de elegibilidade, uma questão, um item bem confuso, porque ele não consegue trazer um parágrafo bem estabelecido, quais são os seus critérios de inclusão e de exclusão, ele vai fazendo isso por camadas, inclusive a gente vê isso no fluxograma prisma dele, né, que a gente já vai comentar. Ele cita na seleção dos estudos, né, que ele fez por título e resumo, que é o rastreamento, mas ele não cita a parte de legibilidade, que é a leitura do texto completo, né, que é um dos itens importantes do prisma. Na parte de extração de dados também, ele não faz um subitem trabalhando um pouco, falando o que ele vai extrair, como ele vai extrair, porque até você conseguir tirar esses dados dos estudos, você precisa fazer isso em duplo, né? De forma individualizada e, de preferência, ter um terceiro avaliador para ver discordâncias, né? Então, nesses itens aqui, ele não cita isso. Isso é importante na medida em que ele fala que seguiu o prisma à risca, né? Muito bem, mas o que me chama mais atenção é em relação à qualidade, a ferramenta que ele utilizou para avaliar a qualidade metodológica, consequentemente o risco de viés, né? E aqui cabe um parênteses para que a gente fale o seguinte: cada tipo de delineamento de estudo existe ferramentas para você avaliar a qualidade metodológica e risco de viés, né? Exemplo, a gente viu no ensaio clínico randomizado, né? A gente viu o ROB2,
né? A gente vê para ensaio clínico não randomizado, o Robbins. Para revisões temáticas, você tem o Amistad, Robbins, e por aí vai. E para estudos observacionais, nós também temos ferramentas. Só que ele trouxe aqui o Strobe, né? Quem não sabe, o Strobe é como se fosse o prisma, né? Das revisões temáticas para estudos observacionais, né? Então, um checklist de itens que devem ser reportados e como devem ser reportados. E ele cita um bem antigo da McMaster, né? E um outro, que me falha o nome aqui agora, tá? E ele cita esses três CASP. casos. Eu não conhecia esse, eu fui ver, ele tem para todos os delineamentos, né? E ele, a critério dele, ele criou perguntas para avaliar a partir desses três itens. Tá? Bom, hoje você tem ferramentas, né, mais específicas para avaliar esses tipos de estudo. Tá? E o mais interessante é que na tabela que a gente vai falar lá na frente, ele coloca o delineamento como observacional. Então, ele não especifica cada um, que seria interessante especificar, mas eu dei uma olhada em geral, são basicamente estudos transversais. Né? E aí você tem hoje ferramentas como o Axis, como o JBI, né, a Jana Briggs e outros que você poderia utilizar já prontos, específicos, para você utilizar. Né? Além disso, quando ele traz a tabela 3, que mostra a qualidade metodológica que ele criou, né, ele classifica como presente, parcialmente presente ou não aplicável. Né? Então, não me trouxe respostas em relação a, olhando para essa tabela, para ver a qualidade metodológica desse tipo de estudo, analisando essa tabela dele. Né? Esses são alguns pontos que eu quis trazer aqui, só para mostrar que assim algumas coisas poderiam ter melhorado dentro do método, né? Algumas menos graves, como por exemplo o fato de ele ter limitado o tempo para esse tipo de estudo, não é uma coisa tão grave, né? Principalmente levando em conta a tecnologia, né? Ele pegou de 2000 para 2022 e a questão da língua inglesa também, né? Ele resolveu focar apenas nos estudos de língua inglesa. O ideal na revisão temática é que você abra, né? E se vire para traduzir e trazer a informação para a gente, né? Da forma mais ampla possível. Feito essas intervenções em relação ao método, eu vou colocar aqui depois no chat um artigo que está disponível para quem quiser. Tem um link aí lá no chat, que fala um pouquinho sobre as ferramentas de risco de viés em todo tipo de delineamento. Então, quem quiser tirar dúvidas sobre qual a melhor ferramenta para isso, esse artigo está bem bacana, tá explicando direitinho isso aí. Tá? Bom, o nosso amigo Rômulo já comentou um pouquinho sobre o fluxograma Prisma, né? Chama a atenção as camadas que ele utilizou aqui para exclusão, né? Não é um padrão muito comum. Ele fez uma exclusão das duplicatas, ok. Depois excluiu, como o Romulo já explicou, e ele ficou finalmente com 572 estudos que ele chama, que ele faz uma análise, uma visão geral desses estudos, né? A gente já vai trazer já esse tipo de análise aqui. Depois ele tira os 545, porque não são vestíveis, que é o que ele queria, e mais 4 por conta da atividade física e monitoramento do sono. Ele não tinha interesse nisso, ele tinha interesse mais no movimento, né? Marcha, agachamento, etc. Sobrando, então, 23, que ele vai fazer uma análise um pouco mais profunda aí desses estudos. Então, dos 572 artigos, a primeira etapa ali, que vai dar uma visão geral sobre o que esses estudos estavam mostrando, ele viu o seguinte, que metade deles avaliou indivíduos saudáveis e a outra metade alguns pacientes específicos. Né? Por ordem decrescente de frequência, eu coloquei aí doença de Parkinson, AVC, esclerose múltipla, lesão medular incompleta, deficiência intelectual, alguns da área de ortopedia e reumato,
artrite osteoporose, fibromialgia, dor lombar, algumas disfunções cardiorrespiratórias, poucos de crianças e bem menos em pacientes com diabetes, obesidade e gravidez. Lembrando que isso são uma visão geral dos 572 estudos. E nesses estudos, a grande maioria utilizou dinamômetros, plataforma de força, sensores de pressão, a grande maioria fizeram avaliações cinemáticas através de câmeras ou celulares. Alguns usaram também eletromiografia, goniômetros e, obviamente, os sensores inerciais, né? Que já foi explicado. Esse aqui é uma foto de um outro artigo, né? Mostrando a utilização do sensor inercial em piscina, né? Com a devida proteção. E aqui eu já queria contar uma historinha de uma micro experiência que eu tive com esse sensor inercial. A gente conseguiu emprestado de uma outra pesquisa, o sensor inercial no intervalo de coleta de dados, e a gente fez uns testes na piscina, né? E a gente teve uma série de problemas para impermeabilizar, de comunicação, né? O nosso comunicava por Bluetooth, então na medida que ele era imerso, a comunicação interrompia automaticamente, né? Então tem duas formas de você gerar dados: online, então você está fazendo o movimento e aquilo está sendo registrado no software, ou você pode colocar, o paciente faz o movimento, ele capta, ele guarda, e depois você volta e transfere os dados para o computador para depois analisar, né? Então, a gente teve um probleminha aí para a gente conseguir ajustar isso, né? Por conta dessa conexão. Mas a gente não pôde dar continuidade porque isso aconteceu exatamente em janeiro de 2020. Então, a gente foi em dezembro de 2019, em janeiro e fevereiro entramos de férias, e em março você já sabe o que aconteceu, né? Então, essa parte ficou um tempo lá e a gente não retomou isso. Finalmente, nos 23 estudos, eles viram que a grande maioria avaliou adultos saudáveis e idosos, a gente vai ver isso na tabelinha. Algumas com lesão do cruzado anterior, lesão medular incompleta, dor anterior no joelho, e a maioria, os objetivos, tinha como movimento e comparar solo e água, ou para validar metodologicamente o uso do equipamento. Principalmente análise de marcha, seguida de agachamento e ADM, foram as principais medidas feitas através do sensor inercial nesses artigos. Em relação ao item especificamente, né, obviamente a grande maioria foi o sensor inercial, né, o IMMU, né, que, como foi comentado, é o equipamento que tem giroscópio, acelerômetro e magnetômetro. E nós temos isso aqui na nossa mão, né? Um celular, qualquer smartphone tem um acelerômetro, um giroscópio e um magnetômetro, tá? Inclusive, ele cita um artigo que usou um smartphone para avaliar marcha, né? E aí, por curiosidade, para quem tem pelo menos Android, né? Tem um aplicativo chamado Arduino Science Journal. Esse aplicativo, ele faz a leitura do acelerômetro, do giroscópio e do magnetômetro do seu celular. Então, se você tiver curiosidade, nesse aplicativo você consegue colocar o sensor para funcionar e você faz o movimento do celular, você vai ver todos esses itens funcionando lá, tá? Ele faz um comentário também sobre a quantidade de uso. Então, teve artigos que utilizou apenas um sensor inercial e o máximo 8 sensores inerciais ao mesmo tempo, né? A maioria usou em tronco em membros inferiores e apenas um em membro superior. E ele comenta que o item de impermeabilização maior foi caixas estanques, né? Eu vi que parece que tem alguns sensores inerciais que já vem a caixa estanque específica para ele. No meu caso não tinha, a gente tem que fazer uma bela gambiarra usando aqueles saquinhos de celular, não sei se vocês devem saber qual é, né? Esse saco plástico, morrendo de medo, porque aquele que a gente experimentou custou R$10.000 na época, isso foi em 2018, 2019, né? Então, a gente fez teste primeiro com algodão para saber se entra água, depois que a gente viu que não ia entrar água, a gente foi e colocou, né? Tomando cuidado para não molhar o equipamento. E aí ele traz essas duas tabelas principais, né? Essa daí é a tabela 1, que fala um pouco mais de dados demográficos. Então, você vê ali o ano. O primeiro estudo foi em 2014, o último em 2022. Os participantes, né, a maioria são
pessoas saudáveis, né, e alguns outros idosos, lesão medular, unicamente cruzado anterior. A amostra, onde o máximo ali foi de 50 indivíduos, né, inclusive no primeiro estudo, né, do Caneda de 2014. A relação homem-mulher, a idade e o tipo de estudo, que foi aquilo que eu comentei com vocês, né? Então ele optou por colocar apenas estudos observacionais, né? Poderia especificar. Eu não olhei um por um, eu olhei alguns só, e esses poucos que eu olhei foram estudos transversais, tá? E aquilo que a gente já tinha comentado antes também, como foi feita a medida, só dentro da água ou dentro da água e em solo. E dá para ver que a grande maioria faz a comparação, né, do movimento dentro da água e fora da água. E já na tabela 2, aqui eu trouxe só um recorte, ele trouxe os seguintes itens, né, o tipo artigo, o objetivo dele, então esse primeiro aí dá para ver que ele associou a gasto energético, né? O segundo já comparou solo e água, né, com a cinemática de membros inferiores e articulação do tórax da pelvis, e o último de lesão medular, né? No protocolo ele trouxe dados interessantes e relevantes, por exemplo, quantas repetições foram feitas no teste, por quanto tempo, qual a velocidade, isso é extremamente importante, né? Por exemplo, esse primeiro foram velocidades variadas, já o segundo foi uma velocidade natural, ou seja, convencional, normal, né, do indivíduo. E mais dois dados extremamente importantes, né, a temperatura da piscina, você vê que aí variou de 28 e 30, né. Lembrando que são 23 estudos, tá, pessoal? Só trouxe um corte aqui de 3 só para facilitar, tá? E também outro item que é muito importante, que é a profundidade. Nesse caso, nesses três casos, foram bem parecidas, né? 1.1 e 1.2 metros de profundidade. Tá? Ele traz também as medidas que foram feitas, né? Alguns estudos eles associam, tá, os dados de sensor inercial com outras medidas, ok? O método de monitoração e a conclusão dos estudos. Então, essas são as principais informações que os autores extraíram dos dados, né? Como eu falei lá no método, eu fiquei curioso para saber quais foram os itens que eles extraíram, eles não trouxeram detalhamento, mas aí na tabela a gente consegue ver as principais informações. Então, já indo na discussão e já finalizando, ele faz um parágrafo de meia-culpa falando um pouco sobre os descritores. Eu nem achei tão ruim assim os descritores deles, né? Cobriu uma boa parte do que interessa. Confesso que os critérios de inclusão e exclusão realmente foram um pouco confusos. Acho que ele faz uma ressalva aqui e com isso ele considera que pode ter tido perda de artigos relevantes, né? Realmente pode ter acontecido. Agora, do ponto de vista de conclusão, é menos grave do que uma revisão sistemática de ensaio clínico randomizado que vai vir uma intervenção, tá? Em relação às lacunas, a gente vai focar isso um pouco mais na conclusão. Ele fala da ausência de protocolos para analisar o movimento subaquático, a falta de metodologia padrão entre os estudos, né? E que não há padronização na quantidade de equipamentos nem aonde coloca esses equipamentos no corpo, ok? Para quem está acostumado com laboratório de movimento, sabe a importância de marcadores anatômicos, o bom posicionamento, porque existem protocolos para isso, qualquer variação pode dar alteração. Então, ele questiona sobre isso também. E para fechar, na conclusão, ele fecha o seguinte, então, com as principais conclusões, de acordo com os objetivos dele. Déficit substancial de protocolos e métodos de monitoramento vestíveis para exercícios aquáticos, então ele vê que não tem um protocolo específico para isso, não tem um método detalhado para avaliar exercícios aquáticos. Fala do estabelecimento de protocolos comuns para a colocação de sensores vestíveis e monitoramento de todo o corpo durante atividades aquáticas. Então, ele comenta sobre a necessidade de ter estudos que mostrem exatamente onde deve ser aplicado esses sensores, a quantidade deles. E, por último, ele faz uma ressalva sobre a necessidade também de estudos longitudinais, né? Então, como ele falou, como a gente viu, são estudos transversais, ou seja, um corte no tempo, né?
E o estudo longitudinal, de acordo com a conclusão dele, vai dar uma compreensão mais completa dos efeitos do exercício aquático nesses parâmetros cinemáticos. Então, como se você tivesse feito uma avaliação antes, faz o acompanhamento desse indivíduo, repete a avaliação para ver o que mudou ao longo do tempo. Tá? E, finalmente, eu trouxe aqui alguns pontos em relação à aplicabilidade desses resultados. Né? Aqui tem uma questão de custo, não é um equipamento barato, obviamente que comparado com a outra solução se torna até um equipamento um pouco mais em conta, né? Ele tem uma vantagem de tamanho, né? É um equipamento pequeno, você pode levar uma pequena maleta assim, vários, né? São equipamentos pequenos. Tem que ter cuidado com a impermeabilização e ver o quanto que isso vai afetar a coleta dos dados. Eu coloquei aqui uma relação entre clínica e pesquisa, até que ponto esse equipamento, para quem está aí atendendo o paciente na ponta, né, é relevante e importante ter um equipamento desse, que você pode monitorar online o que o indivíduo está fazendo, mas também pode fazer a utilização como avaliação, parâmetro de avaliação. Para pesquisa, obviamente, a gente já viu que é muito utilizado, né? Pesquisas sobre marcha, cinemática, cinética, tomografia, usando equipamentos convencionais, já existem. Obviamente, a gente sempre precisa de mais informações em relação a isso, mas a questão que fica é a confiabilidade desse sensor inercial em relação ao padrão ouro. Né? Então, câmeras, por exemplo, no caso da cinética, plataforma de força, tá? E já tem, eles até comentam isso no texto, e isso eu vi mais em outro estudo da educação física, falando da natação, sobre a questão da precisão. Ele realmente tem uma precisão menor, né, do que as câmeras, para medir ângulo, por exemplo, para medir cinemática, mas é um pouco menos complicado nos parâmetros lineares, né, espaços temporais, velocidade, tamanho de passo, semana passada, etc. Mas ele compensa na usabilidade. Ele é portátil, ele é fácil de ser utilizado. Tá? Então, eu trouxe esses pontos aqui para a gente conversar, principalmente quem teve experiência de uso com esses equipamentos, né, e que possa contribuir aí com a nossa discussão. É isso, professor. Muito bem, ótimo. Rômulo, você gostaria de começar a puxar a discussão aí, o que você gostaria ou o que você acha? Pode ser. E aí depois a Acho que gente, pode ser. como você começou, e aí a gente vai depois. Tá. Bom, o Josevan foi bem cirúrgico, né? E foi preciso ali na síntese, né, da análise dos dados. E a gente é um pouquinho suspeito porque começamos a trabalhar biomecânica com plataformas de força, né? Mais de 20 anos lá. Então, a gente teve que aprender a lidar com todo o processo, né? De calibração, de tudo, né? Usar peso padrão, calibrar a plataforma, fazer teste dentro e fora da água, a plataforma funcionar de um jeito dentro, funcionar de um jeito fora, ruído, aprender tudo aquilo lá que a gente sabe do dia a dia, né, Jefferson, da biomecânica, para que a gente possa ter um dado confiável. E o Josevan comentou essa questão, principalmente, eu acho que é mais uma dúvida que um comentário, né? Eu não usei ele, nunca usei na água uma unidade dessa, né? Como que fica a parte de calibração, né? E como que a gente pode solucionar, porque ele trouxe, o artigo ele acaba trazendo muito mais limitações do que às vezes soluções ali. Tem a questão que foi comentada, né? Que é portátil e tudo mais, né? Mas a gente está num momento novo, a gente quer um dado mais confiável e a gente sabe que não é apenas ter o equipamento, não é só levar para a água, né? Tem toda uma etapa aí que envolve. A minha preocupação é essa: como funciona esse processo, né? Como que a gente vai desenvolver essa metodologia, tendo um sistema que seja bem calibrado, né? Que, claro, que seja viável, que esteja dentro de uma operação de custo também, que seja clínico e não só dos grandes laboratórios, né? Para que a gente possa utilizar, né? A princípio seria isso, né? Uma primeira provocada aí, né? Como que fica esse processo prático dele, de calibração no dia a dia, né? Nos estudos, eles não têm essa preocupação tanta com calibração, mas
o equipamento que eu usei, eu não sei se vocês conhecem a empresa, já ouviram falar, é Kinetec. A Kinetec, inclusive é uma empresa lá do Rio Grande do Sul. Quer dizer, a empresa é uma empresa italiana que tem uma sede lá no Rio Grande do Sul, tá? Depois vocês entram no site dela lá, você vai ver que tem todos os produtos lá, inclusive o sensor inercial, né? Então, esse equipamento ele já vinha com um programa. Eu me lembro que na época, inclusive, ele não tinha ainda a versão do software em português, era em italiano, tá? A gente passou uns perrenguinhos aí para conseguir traduzir e utilizar. Mas era uma calibração muito simples que você fazia no início da avaliação, né? Só para ver se estava tudo ok, tá? O próprio software já fazia isso. E aí, a partir daquilo ali, você aplicava o equipamento. No nosso caso, do protocolo que a gente usou foi um protocolo de marcha padrão, que você colocava o equipamento aproximadamente ali na região sacral, e ele vinha até com a cinta, né? Que você fixava como se fosse um cinto, você encaixava ali atrás e fazia o movimento e consequentemente análise dos dados. A questão na época foi, como eu comentei, foi essa coisa do dado, o dado se perdia, a gente não teve vários problemas de comunicação, e a gente ia retomar isso em março, e a gente não conseguiu retomar por conta da pandemia, e a gente ficou só com os testes iniciais ali, né? Mas eu confesso que não foi uma experiência muito fácil e prática. Eu não sei se foi uma dificuldade técnica nossa ou se realmente o equipamento tinha alguma limitação. Aí a gente teve que fazer, por exemplo, um teste dentro da água sem o equipamento da imersão. A gente colocou a água na altura do quadril, o equipamento ficava fora para a gente conseguir fazer a medida, né? Quando a gente fazia qualquer sobre a imersão do equipamento, a gente não conseguia nem no modelo online nem no modelo offline. Bom, eu acho que eu posso ajudar nisso aí, porque eu tenho um sensor inercial completo e da marca Xsense, holandesa. Rômulo, precisa fazer calibração, sim. A calibração é para identificar os segmentos e para ver se o que ele está interpretando como o que é coxa, o que é quadril e o que é o ponto de referência. Então a calibração passa por isso e ela se chama T-pose, ou a posição em T, que na verdade é em pé com os braços elevados, aqui a 90 graus, abduzidos bilateralmente a 90 graus. Então, a calibração ela é extremamente importante. Só que é diferente, né? Eu tenho 17 sensores inerciais para se trabalhar fora d'água. Esquece dentro d'água. Se eu tenho um sistema que ele me adequa a qualquer movimento fora d'água, para marcha, para salto, para corrida, eles são comunicados, são conectados sensores com sensores por cabos, mas a transmissão é via Bluetooth. Então eu sei exatamente como é que funciona um sistema inercial, porque eu preciso identificar os segmentos. Então eu não consigo compreender como que o estudo faz análise do movimento com um sensor. Ele está identificando o quê? Só a aceleração? Entendeu? Só a aceleração? Então é uma coisa assim, muito complexa e pouco confiável. Complexa e pouco confiável. Acho que mais do que a sua pergunta, Romo, a gente tinha que, eu imaginaria que o texto, ele ia, novamente, nós aqui aquáticos, discutindo a falta de padronização das análises. Ou seja, beira a frustração a gente sair dessa noite e saber que as pessoas que estão investindo em sensor inercial subaquático não têm padronização como há em solo. Ou seja, para marcha, ou para abdução, ou para o movimento do Bhadragas, ou para o movimento do Atos, ou para o movimento de abdução, flexão, rotação de ombro, a gente não tem uma padronização, a gente tem que definir, né? Agora, não se faz sensor inercial, não se faz análise de movimento com um sensor. Esse acho que é um primeiro ponto que a gente tem que se frustrar nesse sentido. Precisa sim, óbvio que precisa. E os textos precisam trazer isso.
Os italianos têm sensores. Eu não sei se já está em formato comercial, subaquáticos. Eu acho que essas respostas vão vir quando a gente tiver sensores comerciais para utilização dentro d'água, mas que sejam 8, que sejam 9, que sejam 10. E você compre o sistema para você fazer todo o procedimento que é necessário fazer fora d'água, que é a calibração, que é o posicionamento, que é o teste, etc, etc, etc. Então, eu acho que isso é um primeiro ponto. É muito frustrante a gente saber que a gente tem 23 estudos no mundo. Eu acho que tem um equívoco aí metodológico, porque a gente não se elimina 9 estudos porque eles não estão em língua inglesa. Isso é um erro elementar, básico, né, de primeira série, porque com a inteligência artificial e com a tradução do Google para várias línguas, você não precisa nem pedir auxílio, você sobe o PDF e ele te traduz para a língua que você quer. Não fica bom, mas é alguma coisa. Você não se elimina numa matemática um estudo russo, porque você não fala russo. Na pior das hipóteses, você manda para a embaixada russa em Brasília e pede tradução. Na pior das hipóteses, entendeu? Eu não eliminaria um estudo grego porque eu não falo grego, né? Eu acho que você pode ter elementos primordiais nesses novos estudos na eliminação de novos estudos e bom, mas também se eles não trouxerem a nossa pergunta aqui, a resposta para a nossa pergunta sobre padronização, calibração e todos os procedimentos iniciais extremamente importantes, isso vai ficar sem muito nexo, né? Alguém mais gostaria de contribuir nessa primeira rodada que o Rômulo provocou a gente aqui? E naquele caso do teste que eu fiz, que era só um sensor inercial, ele dava só parâmetros espaço-temporais. Então, ele dava a velocidade, ele dava a duração de fase de apoio, de fase de balanço, duração de passo, etc. E, agora, não me pergunte como que ele fazia isso, porque o software já te dava isso mastigado e ele não te dava acesso aos dados brutos, tá? Você não conseguia pegar o dado bruto para analisar depois. Você só conseguia ver no software já Que trabalhado, pena, pronto, que estava ali. E você confia naquilo ali, pronto. que pena. Imagina. Já que eu queria tirar, na verdade, uma dúvida. Uhum, Porque uma vez eu fui ler sobre e procurar sobre esses sensores inerciais, e uhum. aí eu até coloquei aqui no chat um link disso, que era um equipamento que fazia para análise de marcha e tal. Aí, na verdade, é uma dúvida se o que o José falou era meio parecido com isso que eu coloquei, que eu tinha achado nesse link, porque pelo que eu entendi, parecia que eles tinham uma análise ali meio pré-programada. E aí, a minha dúvida é se isso funcionaria, se você tiver experiência e tal, e se isso seria algo. Ana, guarda isso. Esse equipamento não te gerar um relatório em TXT, porque o TXT lê em tudo, lê no Excel, lê no MATLAB. Se ele não te gerar e você tiver que engolir o que está na tela, desconfie, desconfie. Você tem que ter o bruto na sua mão. Vai te dar trabalho do cão, mas é a garantia que você tem de você exportar para um Octave ou para um MATLAB. O Octave é o gratuito do MATLAB, para você identificar o que você quer, né? Padronizar ou hora marcha, que é o que mais a gente faz dentro da água, ou hora um movimento de membro inferior ou de membro superior ou de tronco. Entendeu? Entendi. É que eu também fico pensando que com todas as variáveis que a gente tem na água, talvez esse tipo de equipamento não vai funcionar muito bem também, né? Para a água, porque a gente talvez teria que ter nossas. Será? Na verdade, sim. Existem equipamentos caríssimos para fazer a avaliação do movimento, que é em 3D, são as câmeras Qualisys, tudo bem. Só que aí, a gente, com 3, 4 câmeras, são mais de R$ 1 milhão. A gente não vai gastar em 4 câmeras R$ 1 milhão. Mas
a gente tem as opções de fazer análise do movimento em 2D, com câmeras que a Flávia a Martinez, do Rio Grande do Sul, ela usa as câmeras, e aí o pessoal da engenharia lá dela, do grupo dela lá, da engenharia ou da educação física, eles, por meio de inteligência artificial, eles começam a fazer as análises de marcha com Parkinson. Foi inclusive o trabalho que ela apresentou aqui no nosso congresso e ganhou uma menção honrosa lá em Dubai, na World Physiotherapy. Ou seja, ainda é mais confiável você usar o 2D, fica mais simples para você ter 2, 3 câmeras, tipo GoPro, que já não precisa se preocupar em proteger, porque ela já é a prova d'água, e você ou fazendo um programa que se chama Kinovia, ou Kinovia, que é um programa para essa análise de movimento, ou gratuito, ou fazer por inteligência artificial, que é MATLAB também, e que é o investimento que o grupo da Flávia e mais os outros da educação física ou da engenharia, aí que ela cita, né, que dá o mérito a eles também, porque eles têm que transformar a informação bruta que foi captada na imagem em dado clínico. Né? Então não é uma coisa fácil. Eu ainda investiria na análise 2D para água do que comprar um equipamento, 3 câmeras que vai bater mais de R$ 1 milhão, ou o sensor inicial, que a gente está vendo aqui. Desses 23 estudos, vocês comprariam, investiriam, pediriam para uma universidade ou pediriam para um padrinho te arrumar um dinheirinho para você comprar um desses? Qual sensor inicial que você compraria? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Qual marca vocês comprariam? A italiana saiu na frente. A Itália está na frente. Tanto que os autores são italianos. Entendeu? Então, fica aí essa dúvida. Fica a dica e fica esse questionamento, né? Ainda vale a pena usar as câmeras simples, 2D, e transformar isso num dado clínico, do que você investir em um equipamento caríssimo. Ou câmera 3D, ou optoeletrônica. Josevan, eu queria complementar o que você falou sobre a avaliação de um risco de viés. Eu acho que ele fez uma bela de uma salada, porque Strobe não é para fazer avaliação de risco de viés, é orientação para você escrever estudo observacional. E se você observar a referência do CASP e a referência do McMaster, não tem nada a ver com avaliação de risco de viés. E você foi muito feliz por ter falado que existem 2 tipos de observacionais interessantes para fazer avaliação dos estudos observacionais, que é o AXIS, que é o Cross-Sectional Assessment Tool, e a Joanna Briggs, que é um instituto australiano que faz. Tá bom? Então, é que, assim, na prática clínica, a mensagem é muito fraca. Na prática clínica. A mensagem do texto é muito fraca. A gente não conseguiu dar uma mensagem clínica para quem está assistindo a gente aqui, infelizmente. A gente não conseguiu. A gente não tem padronização, a gente não sabe falar sobre calibração. A gente não sabe, a não ser que a gente tivesse lido os 23 textos. E mais aqueles 9. De repente pode ter de algum língua portuguesa. Mas aí o texto, ele faz uma... Para que fazer uma salada dessa? De misturar 3 textos nas quais as 2 referências que ele cita, tanto o CASP quanto a Universidade McMaster no Canadá, não tem nada a ver. Se vocês olharem lá, eu acho que é 22 e 23 o artigo, não tem nada a ver com avaliação de risco de viés. É alguém que usou alguma outra coisa lá dentro e ele citou a coisa lá de dentro do texto. Entendeu? É isso aí. Então, assim,
Já que a gente não tem essa fidedignidade de análise, de avaliação para essas informações dentro da água, então, por enquanto, a ferramenta que a gente tem é receber a análise biomecânica da marcha, do movimento que o paciente queira resgatar, e, e ali, pelas avaliações de mudança da biomecânica, alteração de força muscular, a gente aplicar isso para dentro daquilo que a gente consegue realizar dentro da água. Então, a mensagem é assim: eletromiografia e cinética, plataforma de força, isso, o investimento em biomecânica foi mais feliz, Kézia. Tanto a plataforma quanto da eletromiografia. O investimento que eu estou falando, o que nós três estamos falando, que o investimento cinemetria ou cinemática ainda é problemático. Agora, a eletromiografia é bem menos problemática, e tem inúmeras publicações, e a cinética via plataforma de força também tem menos problemas. Nós estamos dizendo que nós trouxemos uma parte da biomecânica, que é a análise do movimento, que é muito bem estabelecido na natação, mas que ninguém quer investir em exercícios de abrir o braço, de rodar o quadril, de flexionar, porque as pessoas querem investir em alta performance. E aí eu estou dando uma sugestão. Se a gente for investir em alguma coisa para cinemática, ou seja, velocidade, deslocamento, aceleração e ângulo, que se invista em câmeras 2D muito mais baratas. Se invista em câmeras 2D. Quais? As câmeras que são subaquáticas, como GoPro. Se você comprar GoPro 12, você compra GoPro 8, 7, faz a mesma coisa. E aí você tem duas opções. Analisa esse movimento com duas ou com três câmeras GoPro. Você analisa o movimento usando ou um programa gratuito ou usando, ainda tem que esperar um pouco, o que a Flávia está usando, junto com os engenheiros e os professores, os profissionais dela lá, que é a inteligência artificial. Mas o que não via já te dá o que você precisa. Você precisa calibrar. Você precisa calibrar Isso. a estrutura. Então, quer dizer, se for para investir, para as propriedades que interferem em sensor nela, né? inercial ainda. Não invista em sensor inercial ainda. Porque ainda, olha quantos problemas foram apresentados aqui. Agora, em câmeras, aí eu acho que aí ainda vale a pena. Porque GoPro aí já é acessível ao bolso do brasileiro. Ou qualquer outra, não precisa ser GoPro. Pode ser E aí, no Congresso do Paraná, vai ter um workshop sobre isso. Exatamente. A professora Jerusa, que trabalha em São Paulo, ela tem, e ela entende tudo de análise de cinemetria, porque ela fez o doutorado dela na Unicamp. Ela tem, naquele centro esportivo olímpico, que é o mesmo paralímpico, eu acho que é bem muito próximo, tem relação com o que a professora Ana Paula apresentou na abertura do nosso congresso. Ela também trabalha num centro de excelência em São Paulo. Se não for o mesmo da Ana Paula, se vocês lembram, da palestra de abertura. Ela usa, Kézia, 12 câmeras GoPro. 12. Mas você só precisa de duas. Você não precisa de 12. Ela faz 12 porque ela coloca a pessoa no bloco e solta. Ela faz a virada e captura. Então, quer dizer, ela prepara atleta olímpico brasileiro. Então, compraram as 12 câmeras para ela, ela pega o conjunto disso e coloca dentro do que não via, gratuitamente. E ela analisa. O que ela vai ensinar para a gente é fazer, só que com duas, com uma. E como é que se faz a calibração, que o Rômulo tocou no assunto muito bem tocado. Com as câmeras 2D. Acabou. É isso que ela vai ensinar. Agora, se você quiser ter 10 câmeras GoPro, ótimo. Agora, se você tiver duas, você já faz um monte de coisa. Um monte de coisa. Ela faz com atleta de elite, de natação de elite. Entendeu? Exatamente, isso aí.
Muito obrigado a todos pela participação de todos, Rômulo e Josevan. Só agradecer a oportunidade, professor Jefferson, agradecer a associação, não tinha visto a Kézia ainda, te cumprimentar, né, Kézia, porque tu sempre está nos bastidores, desse processo aqui, divulgação e comunicação, a Ana Angélica também. Cumprimentar o Josevan, meu parceiro de apresentação hoje, e estamos à disposição, professor Jefferson, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Você também, é um prazer estar aqui com vocês e vou seguir acompanhando aí o Journal Club. Tenho aprendido bastante com as discussões e vamos seguir firme aí que está valendo muito a pena. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite, muito obrigado a todos, espero que fiquem bem até o nosso próximo encontro. Esse é o YouTube que a gente coloca coisas sobre ciência e sobre física aquática.